Verso 18 a 23. Esposa. Pega água para mim. Água. Neste mês de dezembro, nós vamos falar sobre o Natal. E provavelmente nos 4 domingos de dezembro eu vou pregar sobre o Natal. O que eu vou pregar sobre o Natal? Bom, o Natal verdadeiro não é sobre o Papai Noel. O Natal verdadeiro é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Natal, inclusive, significa nascimento, né? O Natal verdadeiro é sobre o nascimento de Jesus. Então, claro que isso não impede e não tem problema nenhum a gente montar árvore de Natal, falar de Papai Noel, dar presente, né? Pode me dar presente se quiser, fica à vontade. Não tem problema nenhum em dar presente, né? Comemorar com a família. Mas nós não podemos nos esquecer, em meio à árvore, aos presentes, o verdadeiro significado do Natal. Porque senão é como se domingo que vem no aniversário da Ayla, todo mundo comemorasse aqui, comesse salgadinho, né, tudo que vai ter, e a Ayla não estivesse presente, né? E aí chega alguém e fala assim, nós estamos comemorando aniversário de quem? Da Ayla, cadê ela? Ela não está aqui. Meio sem lógica, né? Então, para que de fato a gente comemore o verdadeiro Natal, a gente precisa entender o que aconteceu no Natal, e principalmente, porque eu sei que todo mundo, a maioria das pessoas sabe que o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Mas o ponto e o foco nem todos que sabem que o Natal é sobre o nascimento de Jesus entendem quem Jesus era, ou creem em quem Jesus era, ou conhecem de fato a natureza daquele bebê que nasceu no Natal. E o meu propósito é, nesses 4 domingos, pregar sobre quem é Jesus, quem era aquele menino que nasceu. Amém? E hoje, o tema de hoje é E o chamarão Emanuel. Nós vamos ler Mateus capítulo 1, dos versos 18 a 23. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor. Que a gente possa compreender nessa noite quem Jesus era, Senhor. Quem Jesus é. Mas no contexto do Natal, que possamos compreender quem era aquele bebê que nasceu naquele dia de Natal em Belém. Que possamos conhecê-lo e que possamos crer, que possamos depositar toda a nossa confiança e esperança naquele que nasceu na noite de Natal. Amém? Maria, ela engravidou virgem. Ela já estava prometida em casamento com José, o que nós chamaríamos hoje de noivado. Mas o noivado da época que é diferente do nosso noivado hoje. O nosso noivado hoje ainda, vamos dizer assim, abre espaço para a gente, vamos dizer assim, né, ter outras aventuras por aí afora. Mas na época, o nível do noivado, na época que ir para o povo consideramos casamento. A única diferença é que Maria e José ainda não haviam se relacionado sexualmente. Tirando a relação sexual, todos os outros compromissos, e também não moravam juntos. Tirando esses 2 detalhes, todos os outros compromissos,
todos os outros compromissos e todo o comprometimento de um casamento eles já tinham. Tanto que, naquela sociedade, eles já eram considerados casados. A única diferença é que não moravam juntos e não tinham relações sexuais. Por isso, a Bíblia diz que, já estando prometida a José, já estando praticamente casada, ela ficou grávida. E ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Sabendo o escândalo que seria na época, José pretendeu deixar Maria. E aqui, não vou focar nisso hoje, mas o que José queria fazer é basicamente levar a culpa. José queria basicamente levar a culpa. José queria deixar, abandonar, para que ele levasse a culpa, para que parecesse que foi ele que engravidou Maria e foi embora, para que ela não fosse difamada. Mas enquanto estava pensando nisso, um anjo apareceu para ele, Deus enviou um anjo a ele e disse para ele: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo de Deus. Foi gerado pelo Espírito de Deus. E o filho que vai nascer, vocês darão o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E ele continua dizendo, Mateus, contando a história, diz, tudo isso aconteceu. Tudo isso o quê? A forma como foi. O nascimento, a geração de Jesus no ventre de Maria, enquanto ela ainda era virgem. E antes mesmo deles terem relações sexuais. E Mateus vai dizer que tudo aconteceu daquela forma que aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías havia dito. E lá no capítulo 7 de Isaías, Deus havia profetizado através de Isaías de que uma virgem daria à luz um filho. E as pessoas chamariam aquele filho de Emanuel, que significa Deus conosco. O primeiro nome que nós podemos e devemos chamar Jesus é de Emanuel. Emanuel é um dos nomes de Jesus. E por que Emanuel? O significado da palavra Emanuel significa Deus conosco. Quando Deus anuncia o nascimento de Jesus, Deus diz, as pessoas vão chamá-lo de Emanuel, que significa Deus conosco. O que o próprio Deus queria dizer com isso? O que chamar Jesus de Emanuel significava, ou significa? E o que isso é importante? Por que chamar Jesus de Emanuel? Por que um dos nomes de Jesus ser Emanuel é importante para nós? E por que isso não só é importante, como é uma revolução e é possível, se nós crermos nisso, a nossa vida ser transformada? Para que a gente entenda por que Jesus foi chamado e é chamado de Emanuel, nós precisamos recapitular resumidamente toda a história bíblica até aqui. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. Nós temos 39 pequenos livros que contam, todos eles juntos, a história da nação de Israel até ali. E essa história começa em Gênesis. Essa história começa com Deus criando todas as coisas. Essa história começa com Deus criando o primeiro casal, Adão e Eva, criando um jardim, criando toda a terra, toda a criação, criando em especial um jardim belo, e colocando lá naquele jardim Adão e Eva. E Gênesis nos diz que Deus não só apenas cria o jardim, Deus não só apenas cria toda a criação, Deus não apenas cria o homem e a mulher, Deus não só apenas coloca Adão e Eva naquele jardim. A Bíblia diz que Deus também caminhava todas as tardes por aquele jardim e convivia face a face com Adão e Eva. Quando Deus criou todas as coisas, Deus não criou, simplesmente criou e foi embora. Existe um grupo de pessoas que é chamado de deístas, que eles acreditam que existiu um Deus criador que criou todas as coisas, mas eles não acreditam que esse Deus se envolve com o mundo. Para esse grupo de pessoas, existe um Criador que criou todas as coisas, deixou a criação e foi embora. E está em algum lugar por aí, ou tirando férias, ou curtindo em um outro planeta. Ele não se envolve com as coisas desse mundo. Não, o Deus da Bíblia não é assim.
O Deus da Bíblia, ele não apenas criou todas as coisas como ele se envolvia. Na verdade, Deus criou todas as coisas para que ele pudesse se relacionar, principalmente com o homem e com a mulher. E Gênesis vai dizer que todas as tardes, na brisa suave, lá por volta das 6, Deus vinha no jardim e se relacionava com Adão e Eva. Esse é o propósito de Deus. Deus criou o ser humano para que ele pudesse se relacionar com o ser humano, para que ele pudesse se revelar ao ser humano, para que o ser humano, conhecendo esse Deus criador, pudesse estar plenamente feliz e satisfeito na presença desse Deus. Deus criou a humanidade para que a humanidade desfrutasse de quem ele é. Porém, Adão e Eva deram as costas para esse Deus. Esse Deus que criou todas as coisas para se relacionar com o homem e com a mulher, Deus colocou apenas um mandamento lá naquele jardim. Deus disse para Adão e Eva, não comam de uma certa árvore, porque do dia em que dela comer, vocês certamente vão morrer. Deus proibiu homem e mulher, deu para eles uma ordem, um mandamento, apenas uma lei. Não comam daquela árvore específica. De todas as outras vocês podem comer, mas dessa árvore específica vocês não devem comer. E qual era o propósito disso, Lucas? Não se preocupe e não queira saber se era maçã ou se era pera. Isso não importa. Gênesis não revela e não é importante. O principal e o mais importante é entender que por que Deus deu essa proibição para eles. Porque Deus queria que Adão e Eva confiasse no Deus Criador. Deus queria que Adão e Eva confiassem de que ele, por ser o Criador, sabia o que era melhor para eles. Deus queria que Adão e Eva confiassem e estivessem satisfeitos em quem Deus era. Porque você já reparou que aquilo que é proibido chama mais a atenção e é mais interessante? Já reparou? Muita coisa, quando é proibido, a gente é doido para fazer e às vezes faz, e quando já não é mais proibido, perde a graça. Já teve essa sensação? Agora perdeu a graça. Deus queria que o homem e a mulher olhassem para o jardim e ficassem satisfeitos com quem ele era. Não, nós não precisamos dessa árvore. Nós estamos satisfeitos com Deus. Mas o homem e a mulher viraram as costas para Deus. E qual é o resultado final disso? Vou resumir a história. Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Deus os expulsa do jardim, Deus os manda embora para viver a vida lá fora do jardim. E a Bíblia diz que Deus coloca um querubim, um anjo com uma espada flamejante para trancar, para fechar, para que eles não pudessem entrar mais no jardim. Olhe para mim. A partir daquele dia, Adão e Eva não perderam o jardim. Eles perderam a presença face a face de Deus. Adão e Eva perderam não os frutos bons que tinham no jardim, não uma bela casa, né? Um belo jardim. Naquele dia, Adão e Eva, o pior e o mais drástico que aconteceu naquele dia é que Deus os expulsou da sua presença. A partir daquele dia, a humanidade não poderia mais ver Deus face a face. A partir daquele dia, o homem e a mulher não poderiam mais conviver com quem Deus era. Eles não poderiam mais desfrutar da presença de Deus. Face a face. E assim segue ao longo de toda a história bíblica. A partir dali, ninguém mais pôde ver a Deus face a face. Ninguém mais pôde desfrutar da presença de Deus. Só que Deus não deixou as pessoas. Deus escolhe um povo, a nação de Israel, e Deus começa a se relacionar com essa nação. Mas não mais face a face. Não mais pessoalmente. Mas Deus, a partir daí, começa a se relacionar com eles, sim, mas apenas através dos seus profetas, falando apenas falando com eles. E ao longo da história de Israel, Deus manifesta a sua presença para aquele povo, porém de maneiras diferentes. Por exemplo, a primeira forma que Deus manifesta a sua presença depois daquele dia no jardim foi no Monte Sinai. Quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito através da vida de Moisés, e Deus leva eles para o pé do Monte Sinai, um monte que existe até hoje. Deus leva eles para o pé do Monte Sinai, e Êxodo 19 diz assim: e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo.
Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram em pé diante do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia e o som da trombeta cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Olha o capítulo 20. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. Olha para mim, no Monte Sinai, Deus se manifestou para o povo de Israel. Mas qual é a forma que Deus se manifestou? Qual é a forma que Deus manifestou a sua presença para o povo de Israel no Monte Sinai? Deus veio sobre um monte em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus veio com fumaça, com relâmpagos, com trovões. Deus veio como fogo. Deus veio como uma nuvem escura, de tal forma, com um poder tão grande, que a Bíblia diz que o Monte Sinai tremia. O Monte Sinai tremia. De tal forma que as pessoas que haviam ido lá para se encontrar com Deus, eles quando viram tudo aquilo, o fogo, os relâmpagos, os trovões, a Bíblia diz que eles ficaram com medo e eles se mantiveram à distância. E eles não quiseram se aproximar do Monte Sinai. Por quê? Porque Deus havia descido, Deus havia se manifestado por meio de fogo, fumaça, relâmpagos e trovões. De tal forma que o monte tremeu. O monte tremeu. Essa é a forma que Deus se manifestou no Monte Sinai. E por que o povo tremeu diante de Deus? Por causa da forma com a qual ele se manifestou. Depois disso, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Deus manda Moisés construir um tabernáculo e manda Moisés construir uma arca, que é a famosa Arca da Aliança. Revesti-la de ouro e colocar dentro do tabernáculo, num lugar que era chamado Santo dos Santos. E Deus diz assim para Moisés: ali, sobre aquela arca, eu vou me manifestar diante do povo. Porém, olhe para mim, as pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos. Só existia uma pessoa que entrava no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mesmo assim, eu não vou entrar em detalhes, mas ele tinha que fazer todo um ritual, sacrificar animais. Ele tinha que fazer todo um ritual para entrar no Santo dos Santos, porque se ele entrasse de qualquer maneira, ele morreria. Dizem que os sacerdotes entravam lá com uma corda amarrada no seu pé, porque se um tempo depois eles não saíssem, as pessoas sabiam que ele tinha morrido e eles puxavam o corpo com a corda. Essa era a manifestação de Deus por um período da história de Israel para o seu povo. E a Bíblia diz que até mesmo quando Moisés se aproximava do tabernáculo, fogo descia e uma nuvem escura tomava o tabernáculo, de forma que ninguém podia nem mesmo entrar no tabernáculo. Depois disso, na história de Israel, vem o templo, que é o templo de Deus, o templo do Senhor, que nós normalmente conhecemos como o templo de Salomão. Mas, na verdade, é o templo de Deus. Salomão constrói esse templo, esse grande templo, e a Bíblia diz que no dia da inauguração, Salomão, fazendo uma oração de agradecimento a Deus e consagrando e dedicando aquele lugar a Deus, primeiro Salomão diz assim: será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que eu construí. Salomão, aquele que liderou o projeto, que construiu, Salomão sabia que aquele lugar não podia conter a presença de Deus. Salomão sabia que nem mesmo os céus podiam conter a presença de um Deus tão grande como o Deus de Israel. E a prova disso é que quando eles começaram a orar para consagrar a Deus, e a Bíblia diz que os músicos começaram a cantar louvores a Deus, 2 Crônicas 7, capítulo 7, verso 1 em diante, diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o
fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, colocaram o rosto no chão e adoraram e renderam graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Através do tempo de Salomão, Deus também se manifestou. Deus se fez presente no meio do povo, mas novamente, de uma forma que as pessoas não podiam suportar. Deus veio através de um fogo. Deus veio através de uma glória que, ao tomar o lugar, a Bíblia diz que ninguém podia fazer nada. Nem os músicos conseguiram continuar tocando. Tamanha era o peso da glória e da presença de Deus naquele lugar. Mas, novamente, eu volto a dizer, não era uma presença pessoal face a face. Era uma presença por meio de fogo, por meio de uma nuvem escura, por meio de um peso de glória. E as pessoas ali também, no tempo de Salomão, não podiam suportar a manifestação da presença de Deus. E essa era a forma através da qual Deus se manifestou no Antigo Testamento. Mas aí começa o Novo Testamento. E um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas, o que significa Emanuel? O que significa Deus conosco? Emanuel significa que Deus está no nosso meio. Deus está conosco nesse sentido. Deus está entre nós. Chamar Jesus de Emanuel é dizer que aquele bebê que nasceu na manjedoura é Deus entre nós. E aqui é que eu quero te ajudar a entender esse contraste que existe entre o nascimento de Jesus, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, quando nós chamamos Jesus de Emanuel, em primeiro lugar, nós estamos reconhecendo que Ele é o próprio Deus. Quando o anjo anunciou para Maria e para José o nascimento de Jesus, o anjo disse tanto para Maria quanto para José: esse bebê que está no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo peso de glória. Em Lucas 1,32 o anjo diz: esse menino será chamado Filho do Altíssimo. Lá no verso 35 ele diz que aquele menino seria chamado Filho de Deus. Quando nós dizemos que Jesus é Emanuel, que Jesus é Deus conosco, em primeiro lugar, estamos reconhecendo que Jesus é Deus. Que aquele menino que nasceu na manjedoura é o próprio Deus, é filho de Deus, é filho do Altíssimo. Ele não foi gerado por um homem. Entenda, Jesus não foi concebido no ventre de Maria por causa da relação sexual de Maria e José. Jesus não foi gerado, a semente que gerou Jesus no ventre de Maria. Não foi um homem que colocou, não foi José ou qualquer outro. Foi o próprio Deus que colocou a semente no ventre de Maria. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. O povo judeu, quando chamava alguém pelo nome, normalmente o nome apontava para quem a pessoa é. Quando a Bíblia diz que Jesus é Emanuel, a Bíblia está dizendo que, em primeiro lugar, Ele é o próprio Deus. E aqui começa a diferença daquele bebê na manjedoura. Aqui começa a diferença. Por que esse menino que nasceu dividiu a história da humanidade em duas? Em antes dele e depois dele. Nós estamos terminando o ano de 2022 depois de Cristo. Aquele menino, quando nasceu, ele dividiu a história do mundo em duas. Por que nós fazemos festa ao redor do nascimento daquele menino? Em primeiro lugar, porque aquele menino era e é o próprio Deus encarnado. Aquele menino que nasceu naquele dia na manjedoura era e é o próprio Deus. Ele é Deus encarnado em forma humana no ventre de Maria e nascido naquela manjedoura, nascido naquele dia de Natal em Belém, na cidade de Belém. E aqui é o que eu quero te ajudar a entender.
Se Jesus é Emmanuel, Deus conosco, existe, por que eu comecei com o Antigo Testamento? Para te ajudar a entender o contraste que o Novo Testamento nos apresenta. Olha para mim, Jesus é Emmanuel, Jesus é o próprio Deus conosco, o próprio Deus entre nós. Jesus é o Deus encarnado, que veio em forma de carne. E o que isso significa? Em primeiro lugar, significa que a forma com a qual Deus agora está se manifestando para a humanidade é diferente de todas as vezes que ele havia se manifestado no Antigo Testamento depois do Jardim do Éden. Olha para mim, naquele dia de Natal, ao chamar aquele bebê de Emmanuel, ao ver aquele bebê nascendo e chamá-lo, esse é Emmanuel, esse é Deus conosco, esse é o Filho de Deus. O que nós estamos entendendo é que Deus agora está se manifestando, está se revelando à humanidade. Deus está se aproximando da humanidade, não mais com fogo ardente, não mais com fumaça, não mais com relâmpagos e trovões como foi no Monte Sinai. Deus agora está se revelando à humanidade, Deus está se aproximando da humanidade, Deus está se relacionando com o homem, não mais com relâmpagos, raios e trovões, não mais por meio de um monte ardendo em chamas, mas por meio de um bebê. Você consegue imaginar o que foi naquele dia olhar para um bebê menor do que o Nicolas, menor do que a Ayla, e reconhecer que aquele bebê era o próprio Deus? Martinho Lutero dizia que o Evangelho faz a gente tirar o olho do monte cheio de fogo, raio, relâmpagos e trovões e nos faz olhar para uma manjedoura com um belo bebê lá. Deus estava se revelando. O que é o Natal, Lucas? O Natal é o nascimento de Emmanuel, o Deus conosco. Por quê? Porque Deus agora, naquele dia, e é por isso que esse dia mudou a história da humanidade e pode mudar a minha e a sua história. Porque naquele dia, Deus estava se revelando, Deus estava se aproximando da humanidade, e não mais por meio de um Monte Sinai, pegando fogo e soltando raio, relâmpagos e trovões. Mas Deus agora estava se aproximando da humanidade através de um bebê nascendo numa manjedoura. Deus não estava mais agora se manifestando através de uma nuvem escura ou de uma arca, de um objeto que foi feito por homens, porque a arca da aliança foi feita por homens. Foi homens que pegou madeira, construiu, revestiu de ouro. E por um tempo Deus se aproximou da humanidade através da arca. Mas agora o Natal nos aponta, e o Natal nos diz que Deus agora estava se aproximando da humanidade, não mais através de uma nuvem ou através de um objeto feito por mão humana. Mas Deus agora estava se manifestando e se aproximando da humanidade como um de nós. Como um bebê nascido em uma manjedoura. Deus não estava mais se manifestando agora com um peso de glória, como foi no templo de Salomão, onde as pessoas não podiam suportar. Deus agora está naquela manjedoura, se manifestando e se aproximando da humanidade, de uma forma que as pessoas podiam suportar. Tanto que foram pastores e magos, e naquele dia muitos se alegraram com o nascimento daquele menino. Alguns deles, imagino eu, pegou ele no colo. Porque agora Deus não havia se aproximado da humanidade de uma forma que nós não podíamos suportar. Deus agora está se revelando e se manifestando à humanidade de uma forma que nós podemos, não apenas, naquele dia, não apenas ver, mas tocar. De uma forma que não é mais de algo distante, não é algo mais que nos coloca medo, mas é algo que nos aproxima. Você consegue imaginar os magos, os pastores, Maria e José, naquela noite, olhando para aquele bebê e vendo aquele choro daquele bebê inocente, ou quem sabe, alguns dias depois, podendo ver o primeiro instante em que aquele bebê dormiu, com aquele semblante de um bebê dormindo. E as pessoas reconhecendo que naquele bebê, naquele semblante sereno dormindo, ali estava o próprio Deus se aproximando da humanidade. Porque Deus agora não estava se aproximando de uma forma que nós não podíamos se aproximar dele. Não de uma forma mais onde nós nos manteríamos distante, mas agora de uma forma onde nós poderíamos nos aproximar.
Jesus era o próprio Deus, era o Deus encarnado. João, capítulo 1, João não narra o nascimento de Jesus, como Lucas, Marcos e Mateus narram. Ele não narra. Mas João começa o seu evangelho dizendo assim, nós cantamos inclusive isso, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João não começa o seu evangelho falando do nascimento de Jesus. Mas João começa o seu evangelho falando quem Jesus era antes dele nascer. E quem era Jesus antes de encarnar no ventre de Maria. Jesus era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. João está dizendo que lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Jesus já existia. Ele já estava com Deus Pai. Ele já estava com Deus Criador. E na verdade, ele vai dizer no verso 3, todas as coisas, todo o universo, tudo que foi criado, inclusive eu e você, inclusive Adão e Eva e toda a humanidade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele já existia antes mesmo de encarnar no ventre de Maria. Na verdade, João começa o seu evangelho dizendo que aquele Deus que encarnou no ventre de Maria, antes do princípio de todas as coisas, ele já existia. Por isso, no dia em que aquele bebê nasceu, no dia em que apontaram para aquele bebê e disseram, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, o que estava querendo dizer é que ali, dentro daquele corpinho, daquele bebê, estava o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que já era no princípio e que foi Ele quem criou todas as coisas. O Deus que criou Maria, o corpo de Maria, agora estava encarnado, estava no ventre dela e meses depois estava nascendo no colo de Maria. Verso 14 de João 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, aquele que criou todas as coisas, o próprio Deus, agora se tornou carne, se tornou corpo humano e viveu entre nós. E aí João diz assim, como ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele era um dos apóstolos, João diz assim, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Olha para mim, João diz que aquele que era o verbo, que criou todas as coisas, que encarnou no ventre de Maria, ele teve o privilégio de conviver com ele. E João diz, eu vi a sua glória, a glória do unigênito do Pai, a glória de Deus que lá no Antigo Testamento se manifestava com peso, se manifestava com fogo, com raio, relâmpagos e trovões. Agora, naquele dia, e depois ao andar por essa terra, agora havia sido se tornado em carne, em forma de carne. Toda a glória de Deus que teve o peso de fazer com que as pessoas não pudessem fazer nada lá no Antigo Testamento. Agora toda essa glória estava concentrada em um bebê. E alguns anos mais tarde estava vivendo entre nós, andou entre nós. Jesus caminhou e viveu por 33 anos no meio da humanidade, entre o povo de Israel. E o que João diz é que ali estava a glória de Deus. Lucas, como é possível isso? Filipenses capítulo 2 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. O foco aqui que eu quero te ajudar a entender é, Paulo diz que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus eterno, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, mesmo sendo o mesmo Deus que no passado desceu com peso de glória, desceu com fogo, raio, relâmpagos e trovões, esse Deus esvaziou-se de si mesmo.
Esvaziar aqui significa que Jesus tirou um pouco da sua glória. Jesus tirou um pouco do peso de quem ele era. E ele veio e se tornou como um de nós. Se tornou um homem, encarnado no ventre de Maria, nascido de Maria. E naquele dia de Natal, na cidade de Belém, estava deitado em uma manjedoura. O Deus Criador do universo, que possui toda a glória do mundo, ele se despiu, ele tirou um pouco da sua glória e encarnou no ventre de Maria. E por breves anos, ele viveu entre nós. Ele habitou entre nós. Ele veio e se tornou como um de nós. O que torna o Deus da Bíblia diferente? No mundo existem vários deuses. Só na Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, dizem que existe um Deus para cada pessoa. A Índia é um dos países cuja religião recebe e aceita vários deuses. Se eu chegar lá e criar o Deus tartaruga, eles vão me aceitar e eu poderei construir um templo e começar a pregar sobre o Deus tartaruga. Eles não se importam se eu tirei isso debaixo do meu braço, se inventei na hora. Eles aceitam milhões de deuses. O que torna o Deus da Bíblia diferente de todos os outros? O Deus da Bíblia é o único Deus Emanuel. O Deus da Bíblia é o único Deus que é conosco. O Deus da Bíblia é o único Deus que veio em direção às criaturas. Olha para mim, pesquise no Google, estude todas as religiões do mundo. Você não vai encontrar nenhuma outra sequer religião. Você não vai encontrar nenhum outro Deus sequer, dentre todas as religiões do mundo, que se declara Deus conosco, que diz através do livro inspirado, do livro sagrado, ou que diz nos dogmas da religião, que esse Deus é o Criador, mas ao mesmo tempo em que é Criador, ele veio em direção às criaturas e se fez como um de suas criaturas. Procure, você não vai achar. O Deus da Bíblia, ele é diferente, ele é único, e é por isso que eu creio que ele é o único Deus verdadeiro. Porque o Deus da Bíblia é o único Emanuel. O Deus da Bíblia é o único Deus conosco. Ele é o único Deus que veio em direção às suas criaturas. Ele é o único Deus que se despiu da sua glória e veio. E não apenas habitou, mas nasceu de forma humilde numa manjedoura e habitou entre as suas criaturas. E ele veio, porque nós não poderíamos ir até ele. Eu resumi para você tudo o que acontecia, ou que pelo menos ameaçava acontecer no Antigo Testamento, quando as pessoas tentavam se aproximar de Deus. As pessoas, o ser humano, não poderia se aproximar de Deus por causa da sua glória. Deus disse um dia para Moisés: ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo, por causa do peso que é a minha glória. Mas no dia de Natal, naquele dia na cidade de Belém, o próprio Deus se despiu da sua glória, ele reduziu a sua glória e habitou entre nós. Deus veio em direção às suas criaturas, Deus veio em direção à humanidade, e ele veio e se aproximou de tal maneira que ele se tornou como um de nós. O Deus da Bíblia é o único Deus que se tornou semelhante às suas criaturas. Procure nas outras religiões. Você não vai encontrar nenhuma outra religião onde o Deus dessa religião se fez semelhante às suas criaturas. Se fez semelhante ao homem, à humanidade. O Deus da Bíblia, o Deus Emanuel, é o único que ele mesmo diz que ele veio e se tornou semelhante como um de nós. Ele habitou em uma carne, em um corpo como o nosso, mesmo sendo o Criador de todas as coisas. Essa é uma das coisas que diferencia o Deus da Bíblia. E é por isso que eu creio que ele é o Deus verdadeiro. E é por isso que eu creio que naquele dia de Natal, esse Deus estava nascendo. O que torna o cristianismo uma religião diferente de todas as outras? O Natal também. Porque o cristianismo, a religião do cristianismo, é a única onde a história da humanidade, onde a redenção da humanidade, onde o Deus da humanidade
ele não governa ou ele não se relaciona apenas de cima para baixo. Pesquise as outras religiões. Todos os deuses estão na sua morada eterna e de cima eles comandam, de cima eles dão ordem para os seus súditos, para os seres humanos. Olhe para mim, Jesus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, da religião do cristianismo, é o único que não ficou de cima para baixo. Ele veio e habitou entre nós e se fez semelhante a nós, a tal ponto de ter um nascimento e não apenas um nascimento, mas um nascimento numa humilde manjedoura. E começar a habitar entre nós e a viver entre nós de uma forma humilde. Que além de se tornar como nós, em forma corpórea, como ser humano, ele não se contentou meramente com isso. Mas ele também nasceu em uma família pobre e teve um nascimento humilde em uma simples manjedoura. Existe uma música do Roupa Nova, não sei se você gosta de Roupa Nova, eu gosto bastante. Tem uma música do Roupa Nova, mas que quem divulgou ela no Brasil foi Sandy Júnior. O nome da música é A Lenda. Você conhece qual música eu estou falando? A Lenda. A letra da música diz assim, preste atenção. Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor. Então o mar, frio e sem carinho, também cansou de ficar sozinho. Sentiu na pele aquele brilho tocar, o brilho da lua, e pela lua foi se apaixonar. E o refrão da música diz assim: se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar para dizer que o amor não se acabe. Bonita, né? A lua, triste, sozinha, olhou para a terra, viu o mar triste, sozinho, olhou para a lua e também se apaixonou. E o refrão diz: se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, é o seu coração quem sabe. Mas se a lua toca no mar, ela então pode nos tocar e nos dizer, para dizer que o amor não se acaba. Qual é o propósito dessa música? Qual é o objetivo? Qual é a moral da música? Através de uma lenda, de algo que é impossível. É possível a lua tocar o mar? É impossível. É impossível. Mas o propósito da música é dizer que, se fosse possível a lua tocar o mar, então nós também, ao ver isso, ou ao saber disso, nós também deveríamos ter certeza que para o amor não há nada impossível. Que para o amor não existe fim. Que o amor não se acaba. Que existe sempre esperança para o amor. Mas deixa eu dizer para você, essa música é apenas uma lenda. Porque não é real. Porque é impossível a lua tocar o mar. Mas eu ouço essa música e eu fico... E é uma música bonita. E tem uma mensagem bonita. Mas eu quero te dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque essa música, ou a história que ela conta, é apenas uma lenda. É apenas uma suposição, apenas imaginação. Mas deixa eu dizer para você, existe uma história que é real. E que cumpre o propósito que a música diz que o amor entre a lua e o mar seria capaz de gerar em nós. Existe uma história que ela é verdadeira e não é ficção, que é a história do Natal. Na noite de Belém, o Deus criador do universo, o Deus criador dos céus, aquele cujo Salomão, ao apresentar e consagrar o templo, disse que nem mesmo os céus cabe esse Deus, de tão grande que Ele é. Na noite de Natal, esse Deus maravilhoso, esse Deus que, se quiser, se manifesta com raio, relâmpagos, fogo e trovão. Esse Deus que, se Ele quiser, Ele faz não só o Monte Sinai, mas a terra inteira tremer. Esse Deus, na noite de Natal, Ele deixou a sua glória e veio aqui na terra e tocou a humanidade. É impossível a lua tocar o mar, mas olhe para mim, a boa notícia do Evangelho começa dizendo que o Deus criador do universo, Ele veio na terra e tocou a humanidade, e tocou o ser humano. Deus veio nessa terra para tocar suas criaturas. Deus veio movido por amor pelas suas criaturas. Criaturas rebeldes, criaturas que deram as costas para Ele e ainda dão as costas para Ele. Mas na noite de Natal, na cidade de Belém, o Deus criador de todas as coisas, Ele veio até nós. Ele veio na nossa direção, porque a boa
notícia do Evangelho, do Natal, de que Deus é Emanuel, de que Jesus era o Deus Emanuel encarnado, não foi uma boa notícia apenas para as pessoas da época, é uma boa notícia ainda hoje para nós. O Deus verdadeiro, ele desceu em nossa direção e tocou a humanidade. Não apenas tocou, se tornando um de nós, mas ele veio não apenas para amar essas criaturas, mas ele veio para servir, ele veio para dar, inclusive, a sua vida por essas criaturas. A história da música, a lenda, é uma lenda, é ficção. Mas olhe para mim, a história do Natal é verdadeira, é verídica, é verdade. O Deus Criador do universo, ele tocou a humanidade. Ele veio movido por amor às criaturas. Se fez como um de nós, para que ele pudesse tocar a minha e a sua vida. Para que ele pudesse tocar pessoas enquanto elas estavam nessa terra. Ele veio e andou por essa terra, porque aquele menino cresceu, aquele menino foi crescendo, e aquele menino se tornou um homem que andou pela cidade e pelas terras de Jerusalém, tocando inclusive leprosos, que ninguém gostaria de tocar, tocando doentes que ninguém se aproximava, tocando mulheres com fluxo de sangue que ninguém queria e todos consideravam pessoas impuras. Ele tocou os pobres, ele tocou aqueles que ninguém queria tocar. Ele veio e não andou entre os príncipes, ele andou entre os humildes, ele andou entre os pobres. Ele veio e quando os seus discípulos afastavam dele as crianças, ele os repreendia e dizia, deixa vir as minhas criancinhas. O Deus Criador do universo veio aqui e ele não apenas encarnou, ele viveu entre nós e ele tocou as suas criaturas por amor a elas. Porque ele amou as suas criaturas, ele veio aqui e andou entre nós. João escreve uma carta lá no final da Bíblia do Novo Testamento, e João diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. João, um dos apóstolos, um dos 12, teve o privilégio de andar com Jesus enquanto ele esteve nessa terra. E quando ele vai escrever sobre Jesus, ele diz assim, o que era desde o princípio, o mesmo jeito que ele começa o Evangelho. Mas aí ele diz assim, ele acrescenta alguns detalhes que para mim é maravilhoso. Ele diz assim, aquele que nós ouvimos, aquele que os nossos próprios olhos viram, aquele que nós contemplamos, nós parávamos perplexos e ficávamos admirando. E aí ele acrescenta dizendo, aquele que nossas mãos tocaram. João, por ser um dos 12, ele teve o privilégio de poder tocar o Deus Criador do universo enquanto ele estava encarnado em Cristo Jesus. E ele disse para os cristãos, eu conto isso para vocês, para que vocês também tenham comunhão com a gente. E nossa comunhão é com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. E nós escrevemos isso, para que a sua alegria seja completa. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Porque é o Deus que veio em nossa direção. É o Deus que veio se tornar como um de nós. É o Deus que veio tocar por amor as suas criaturas. Lucas, como isso pode mudar a minha vida? Duas coisas. Em primeiro lugar, é por isso que eu confio nesse Jesus. É por isso que eu entreguei a minha vida para Ele. É por isso que eu vivo a minha vida baseado em quem Ele é. Em quem Ele era e em quem Ele é. É por isso que eu tenho motivos e eu celebro o Natal, mas não apenas os presentes e o Papai Noel, mas em primeiro lugar eu celebro esse dia onde eu lembro o nascimento do meu Deus, do meu Senhor, aquele que veio ao meu encontro. Você pode confiar sua vida em Jesus. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. João diz assim no verso 18 do primeiro capítulo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Você pode confiar sua vida em Jesus. E eu apelo e o convido a crer em Cristo Jesus como verdadeiro Deus. Por quê? Porque não existe nenhum outro como Ele. Não existe nenhuma outra história que se compare à história verdadeira que o Natal nos lembra e nos aponta. O Deus Criador de todas as coisas veio em nossa direção, movido por amor, e não apenas tocou, mas viveu entre as suas criaturas por um breve tempo. Você pode confiar em Jesus a sua vida.
Porque Ele, inclusive, já é suficiente. Por Ele ser o Deus verdadeiro, Ele é suficiente. Você pode entregar toda a sua vida para Ele e confiar plenamente nele, por quem Ele é. E por ser quem Ele é, Ele pode fazer qualquer coisa. Porque, afinal de contas, Ele criou todas as coisas do nada. O que Ele não pode fazer na minha e na sua vida. Segundo lugar, por Ele ser Deus conosco, Ele se importa, se compadece e se envolve em cada detalhe da nossa vida. O autor de Hebreus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Olha o detalhe: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que o autor de Hebreus está dizendo? E aqui ele usa a linguagem do sumo sacerdote por causa de todo o contexto maior, mas ele está falando de Jesus. Vou traduzir. O que ele está dizendo é: porque nós temos um Deus, porque nós professamos um Senhor, que não ficou distante, mas ele veio até nós. Ele se compadeceu de nós. Ele se tornou como um de nós. Porque ele fez isso. Ele passou pelas mesmas coisas que passamos. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. Jesus passou por todas as coisas que nós, seres humanos, passamos. Ele foi abandonado. Cuspiram na cara dele. Bateram nele. Inclusive mataram ele injustamente, o acusando com alegações falsas. Ele passou tudo o que nós passamos. E é exatamente isso. Por ele ser Deus Emanuel, Deus conosco, ter vivido nessa terra, ter passado tudo o que passou como homem. Ele agora está à direita de Deus novamente. Mas ele agora pode nos entender, compadecer de nós e nos ajudar e nos atender em todas as necessidades que temos. Porque ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que esteve aqui e se continua presente aqui. E porque ele já esteve aqui no nosso caso que vivemos no ano 2022, porque ele esteve aqui a partir do momento em que nós falamos com ele, que nós entregamos a nossa vida para ele, ele não é um Deus que não sabe o que nós estamos passando, porque ele passou. Ele é um Deus presente. Ele ainda é Emanuel. Quando ele estava voltando para os céus, depois de morrer e ressuscitar, ele disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele continua sendo Emanuel, não mais fisicamente, mas ele continua presente com todo aquele que nele crê, com todo aquele que professa a fé nele, com todo aquele que confia em quem ele é. Ele continua sendo Deus presente, Deus conosco. Ele está comigo, ele está com todo aquele que nele crê. E não apenas está por estar, mas ele está porque ele não só se compadeceu enquanto esteve aqui, mas ele continua se compadecendo de cada detalhe da nossa vida. Ele quer participar de cada detalhe da nossa vida. Por isso ele é Emanuel. Ele continua sendo Emanuel. Ele quer viver com você. Ele quer se envolver na sua vida. Ele quer não apenas ser o centro, mas ele quer participar de tudo na sua vida. E ele tem o poder de suprir qualquer necessidade que você tenha nessa vida. Amém? Fique de pé. Coloque a sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu vou pôr a canção O Filho de Deus. E enquanto você ouve essa canção, que resume tudo isso que eu falei, que você possa falar com esse Jesus. Que você possa falar com esse Deus. Que você possa dar a esse Deus uma resposta. Ele deixou os céus e veio aqui na terra. Entrou no ventre de Maria, encarnou para que ele pudesse se aproximar. E ele continua querendo se aproximar de mim e de você. E a minha oração é para que você dê uma resposta para ele. A minha oração é para que você possa, nessa noite, lançar toda a sua fé e esperança em quem Jesus é, no Deus Emanuel. Eu vou pôr a canção. E você fala com ele. Ué, o que foi? Hã?
Já vai orando, já vai falando com Ele. Ué, será que o cabo tá aqui? Não tem problema. Se quer. Bom, não precisamos de música, não é necessário. Feche seus olhos, fale com Ele. Esse Deus está aqui. Jesus está aqui, nós somos igreja dele. E Ele sempre está presente no meio da sua igreja. Eu anunciei para você o Deus Emanuel. Eu anunciei para você o Deus conosco. Eu anunciei para você o primeiro motivo. Eu mostrei resumidamente para você quem Jesus é. Quem era e quem é aquele menino que nasceu no Natal. Eu mostrei para você o primeiro motivo que nós temos para celebrar o Natal nesse mês de dezembro. Ele é Deus conosco, Ele é o Deus que se encarnou, Ele é o Deus que veio em nossa direção, movido por amor às suas criaturas. Jesus veio nessa terra há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, por amor a você, por amor à sua vida. Ele veio por amor a você, Ele veio para fazer uma grande obra por você. Nos próximos domingos eu vou falar do que Ele fez por nós. Mas em primeiro lugar, nessa noite eu quero dizer, e eu digo para você, Jesus está aqui, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Criador de todas as coisas. Isso é o que diferencia Jesus de qualquer outro Deus. Isso é o que diferencia Ele. Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel. Ele veio aqui nessa terra, Ele se moveu por amor às suas criaturas, Ele esteve entre nós, Ele andou entre nós. Homens tiveram o privilégio de tocá-lo, de conviver com Ele, de ouvir Ele. Depois de 33 anos, Ele voltou para a direita do Pai, onde está hoje, mas Ele continua se fazendo presente aqui, através do Espírito Santo. E a minha oração é para que você lance a sua fé, que você lance a sua esperança nesse Deus, nesse Jesus, no menino Deus que nasceu em Belém. Minha oração é para que esse Natal seja diferente de qualquer outro que você já teve. Que você possa, nesse Natal, se lembrar e celebrar o Deus Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és Emanuel. Obrigado porque tu é Deus conosco. Não só porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor encarnou entre nós. Não só porque o Senhor se aproximou de nós movido por amor. Oh Deus, a música do Roupa Nova consegue emocionar pessoas, mesmo sendo uma lenda, mesmo sendo uma mera música. Ah, Espírito Santo, a minha oração é para que a verdadeira história do mundo, a verdadeira história do Natal, ah Deus, que essa história do Deus que se encarnou, do Deus que se manifestou através de um bebê e uma manjedoura, do Deus que se aproximou de suas criaturas, de um Deus que não ficou sentado no seu trono de glória, mas que veio nessa terra, habitou entre nós, pisou aqui, tocou suas criaturas, se compadeceu por elas, deu a sua vida por elas. A minha oração, Senhor, é para que essa verdadeira história possa mover os nossos corações, que os nossos corações respondam a essa história com fé e esperança em Ti, Jesus. Ah, Jesus, eu te louvo. Tu és Emanuel, Tu és Deus conosco. Tu és exaltado, seja exaltado, Pai. Queremos neste mês de dezembro levantar um altar de adoração a Ti, relembrar quem o Senhor é, quem o Senhor era e o que aconteceu naquela noite em Belém. E que essa realidade possa transformar nossas vidas, porque eu sei e eu creio que Tu tens esse poder. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós Te louvamos por mais um culto, Senhor. Nós Te louvamos por mais um culto. Que o Teu Espírito possa dar a cada um aqui nessa noite a revelação de quem o Senhor é. Que aquilo que eu não posso fazer, Senhor, que o Senhor faça cair no mais íntimo do coração de cada um aqui. E que essas verdades que eu tentei anunciar e proclamar aqui, que o Senhor possa levá-las, Senhor, como uma flecha, como algo que vai cair com peso de glória, não mais nesse prédio, mas no coração de cada um aqui, Deus. E que cada um de nós possamos confessá-lo como Emanuel, como Deus conosco.
depositando em Ti a nossa fé e a nossa esperança. Obrigado, Senhor, por essa noite, por este culto. Nós Te louvamos. Leva-nos em segurança para casa, Senhor. E que essa semana possa já começar a ser uma semana diferente. Que esse mês seja um ano diferente. E que tudo isso seja um breve anúncio de um novo ano que se inicia e de um ano diferente que nós teremos, onde possamos, quem sabe, ter comunhão com o Deus Emanuel, o Deus conosco. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês.